O pinheiro é uma das árvores mais comuns do território nacional. Mas nem todos saberão que alberga um pequeno inseto capaz de causar problemas a árvores, animais e pessoas. Chama-se processionária do pinheiro, também designada por lagarta do pinheiro, e é um inseto desfolhador que, tal como o nome indica, se alimenta das agulhas de diferentes espécies de pinheiro. Fomos até à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa saber mais sobre esta praga e conhecer as investigações em curso. O ciclo de vida deste inseto, como todos os insetos, ocorre em várias fases. Neste caso são 4, a fase de ovo, a fase de larva, a fase de pupa e a fase de adulto. No caso da processionária do pinheiro, em Portugal, a fase de ovo ocorre mais ou menos no final do verão, entre agosto e setembro, varia com a região do país e com a espécie hospedeira. Os ovos são postos pelas fêmeas, ficam no campo. Cerca de 21 dias depois de serem postos, as larvas eclodem. As larvas são muito pequeninas e mal se vêem no primeiro instar. As larvas passam por 5 estádios larvares e ao longo desses 5 estádios larvares vão alimentando-se sempre de agulhas e vão crescendo e aumentando em tamanho. Nessa altura também constroem ninhos de seda que elas próprias produzem e nesses ninhos elas abrigam-se e passam assim o inverno abrigadas e é graças a isso que podem desenvolver-se durante o inverno. As larvas desenvolvem-se ao longo do inverno, alimentam-se sempre de agulhas de pinheiro. Quando chega ao fim do inverno, entre dezembro e às vezes até março, novamente dependendo da região do país e da espécie hospedeira, as larvas param de se alimentar, descem dos ninhos em direção ao solo, em procissão, daí o nome processionária. Elas fazem uma filinha, procuram um local para se enterrar e enterram-se no solo. Uma vez enterradas no solo, elas passam à fase de pupa, que é onde ocorre a transformação. Portanto, elas ficam no solo até ao verão seguinte e no verão seguinte transformam-se em adulto e emergem os adultos entre junho e julho. Os adultos têm uma curiosidade que eles vivem muito pouco tempo. Eles saem do solo, procuram um companheiro, acasalam. Neste caso são as fêmeas que atraem os machos, emitem uma feromona, atraem os machos, acasalam, fazem a postura, portanto põem ovos e morrem. Portanto, os adultos nem sequer se alimentam. E qual é o real efeito desta praga para os pinheiros e a saúde pública? A processionária tem 2 tipos de impactos importantes. Um deles é sobre as árvores, portanto, como elas se alimentam de agulhas, quando os níveis são muito elevados, portanto, a densidade é muito grande, elas consomem muitas agulhas e isso compromete o crescimento da árvore. Portanto, em contexto florestal, há a diminuição da produção. O outro problema que a processionária causa é que, a partir do 3º estádio larvar, as larvas produzem pelos urticantes. Esses pelos provocam reações alérgicas em pessoas e em animais. E isto é muito grave em zonas urbanas, porque temos árvores, temos pinheiros nas escolas, nos jardins, nas casas das pessoas, e quando as larvas estão a descer e estão com grande atividade de pelos urticantes, elas causam problemas nas pessoas e às vezes nem sequer é preciso as pessoas terem contacto com a larva. Basta ser os sítios por onde as larvas passaram que os pelos ficam lá e as pessoas vão ter alergias sem saber porquê, mas são causadas pela processionária do pinheiro. Apesar do seu impacto negativo, não há atualmente métodos 100% eficazes no controle deste inseto. Deve-se agir sobretudo a esse nível, ao nível da prevenção e das fases iniciais do ciclo. Em meio florestal, a diminuição do crescimento só é significativa para desfolhas muito grandes, superiores a 60%, ou seja, quando a árvore perde 60% da sua copa, é que existe uma diminuição do crescimento. Portanto, existem meios de luta químicos, que é a aplicação de inseticidas nos ninhos, existem meios de luta mecânicos que passam por exemplo, pela remoção manual dos ninhos, portanto, as pessoas podem cortar os ninhos e destruí-los e depois essas larvas não vão completar o ciclo de vida. Existem meios de luta biológicos, que lá está mais uma vez, é o aproveitamento dos inimigos naturais. No entanto, nenhum destes meios é totalmente eficaz, porque o inseto ocorre por todo o lado e mesmo que consigamos gerir momentaneamente uma zona, uma região, nos anos seguintes haverá sempre a entrada de novos insetos e, portanto, nunca será um problema resolvido definitivamente nem na totalidade.
No nosso país, existem 2 populações de lagarta do pinheiro. Uma situação inédita em todo o globo. Em Portugal existe um caso único no mundo. Pensamos nós que tenha sido devido a uma mutação genética totalmente casual, mas que, por ter algum tipo de vantagem, conseguiu vingar. E temos uma população que se desenvolve com um ciclo de vida ligeiramente desfasado no tempo da população típica que existe em Portugal. O que é que acontece? As larvas têm um crescimento mais rápido e, em vez de se desenvolverem durante o inverno, desenvolvem-se durante o verão. Do ponto de vista da praga florestal, tem outras implicações, quer para as árvores, porque podem sofrer danos em 2 alturas do ano e isso pode ser muito mais violento e elas podem não conseguir recuperar e, portanto, em vez de termos só uma diminuição do crescimento, vamos ter mesmo uma eventual morte se a desfolha for grave. Do ponto de vista da saúde pública, temos também que existem larvas do quinquim estar a descer das árvores e em contacto com as populações numa altura em que não é esperada, porque as pessoas já sabem que em janeiro, fevereiro há larvas, mas não sabem que em agosto também as pode haver. No laboratório do Centro de Investigação SENSE, dedicado ao ambiente e à sustentabilidade, a equipa de investigadores, liderada pela professora Maria Rosa Paiva, procura conhecer melhor as substâncias voláteis emitidas por diferentes espécies de pinheiro. Todos os organismos vivos emitem mensagens olfativas. Quando um inseto ou um animal emite uma mensagem olfativa que é dirigida a outro indivíduo da sua própria espécie, essa mensagem é benéfica tanto para o emissor como para o receptor. Chamam-se feromonas. No caso da processionária, a feromona sexual das fêmeas, ou seja, que é emitida pelas fêmeas para atrair machos para o acasalamento, foi já descoberta, sintetizada e até comercializada no princípio dos anos 80 do século XXI. Ela é utilizada, embora não em muito larga escala, colocada em armadilhas deste tipo, aqui, e atrai apenas machos de processionária. Ora bem, assim sendo, as fêmeas não vão acasalar e ou não põem ovos ou põem ovos estéreis, pelo que a população diminui muito na geração seguinte, embora não seja um método 100% eficaz. Tal não existe. A lagarta do pinheiro é capaz de discriminar as substâncias voláteis emitidas pelas espécies de pinheiro. Temos aqui agulhas de 4 espécies diferentes de pinheiro, o pinheiro manso, o bravo, e 2 que não são de Portugal, o pinheiro das Canárias e o pinheiro turco. Uma linha importante desta investigação sobre processionária foi feita no estudo das substâncias voláteis emitidas pelos pinheiros, árvores hospedeiras de processionária. Nós analisamos esses voláteis para um número muito elevado de árvores, de espécies, e concluímos que a processionária é capaz de discriminar os voláteis emitidos pelas diferentes espécies e utilizar essa informação olfativa para selecionar as árvores onde as fêmeas vão pôr os ovos. A investigação tem ainda muito trabalho pela frente. É necessário saber como utilizar as substâncias voláteis de forma a atrair ou repelir as lagartas do pinheiro a determinadas árvores para a postura de ovos. Esta linha de investigação precisa ainda de ser aprofundada para tentarmos utilizar voláteis que possam ser ou mais atraentes ou menos atraentes para, por exemplo, atrairmos fêmeas para um determinado local e afastá-las de outro. Estes voláteis têm que ser captados, analisados, separados e identificados e depois sintetizados. Todas estas fases da investigação é algo que nós fazemos
E uma vez que estas substâncias estejam disponíveis, podem ser usadas para iscar árvores numa lógica ou de atração ou de repelência. Do laboratório seguimos até Estremoz, onde Mariana Norton, proprietária florestal e profunda conhecedora dos problemas que a lagarta do pinheiro pode causar, se tem dedicado a desenvolver soluções que minimizem esse impacto, tanto para as árvores como para as pessoas. E foi assim que, após muito estudo e alguma imaginação, deitou mãos à obra e construiu 2 soluções amigas do ambiente para capturar as lagartas do pinheiro. Há formas ecológicas com que podemos combater as lagartas. Uma delas é facílimo, é colocando casas-ninho para os chapins, que são dos poucos pássaros insetívoros que conseguem comer a lagarta do pinheiro e dão aos filhos também. São muito nutritivas. E também armadilhas que podemos colocar nos pinheiros. Aqui temos uma casa-ninho espetacular, é um apartamento de alto luxo para o chapim. E o chapim, desde que eu pus casas-ninho aqui, começou a aparecer. Noutra zona do Pinhal, foi instalada uma armadilha feita com recurso a materiais simples e acessíveis, que qualquer pessoa pode fazer em casa. Quando chega a fevereiro, mais ou menos, acabou o ciclo da lagarta na árvore. Então elas só têm um fito, que é sair da árvore e irem se enterrar no chão. Por isso, o único sítio, o único caminho possível delas é pelo tronco principal da árvore. Então, é onde temos que colocar uma armadilha. Consistem nos tubos de esponja, 2 tubos, com uma abertura aqui. As lagartas chegam aqui e começam a andar na calha e não podem sair para fora porque têm esta rede por cima. Andam à volta da calha e depois, quando encontram a abertura, vão para baixo. Encontram uma segunda calha. Era ótimo se fossem diretos para o tubo, mas não vão. Vão começar a andar à volta. Isto está aqui um fio branco, que isto são voltas e voltas Isto é um fio de seda que as lagartas deitam com o abdômen e vão dando tantas voltas que isto acaba por ficar um cordão grosso, até que encontram uma saída para o saco. E aqui está o resultado. Já noutro local, está instalada a armadilha convencional com a feromona sexual das fêmeas que vimos no laboratório. Uma outra armadilha, também ecológica, complementa às outras, porque isto é só para pôr no verão. Porque é quando a borboleta da lagarta sai do chão e que acasala para fazer a postura. Então o que é que isto é? Isto tem aqui, eu vou tirar, só para poder explicar, porque agora não estamos no verão, isto está inativo. Aqui põe-se a feromona sexual feminina da borboleta, que vai atrair os machos, a borboleta macho. Sabendo que os machos morrem logo a seguir a acasalar, todos os que apanharmos sabemos que não acasalaram, por isso é maravilhoso porque cada massa da postura tem 200 lagartas. Uma vez que a detecção precoce pode ser determinante no combate à praga, Mariana Norton explica como detectar a presença deste inseto. Se virem no inverno um raminho seco de pinheiro, não é um raminho seco, é um ninho provisório de lagartas. Estes ninhos provisórios vêm da postura. Começam logo as lagartinhas minúsculas a comer, devoram as agulhas do pinheiro, verde, e ficam aqueles raminhos que parecem secos, que não são. Desses ninhos provisórios, a certa altura que as lagartas já estão tóxicas, as lagartas juntam-se de vários ninhos provisórios no ninho grande, que é o ninho definitivo, que é aquele ninho, que elas vão andando à volta do ninho, formando aquela rede branca. Aquilo tem vários níveis. O nível de dentro é mais grosso e o de fora é assim mais, dá como se fosse uma moldura à volta do ninho. O Pinhal continua a ser um importante recurso natural e um lugar aprazível para os tempos de lazer. Mas da próxima vez já sabe que poderá ter que partilhar esse lugar com outros seres que também gostam dos pinheiros.